Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando também este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você vai receber todos os dias as nossas missas, novenas, tudo aquilo que nós fazemos, principalmente nestes dias santos em que nós celebramos a Semana Santa. Celebramos hoje o Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. Na cruz, Cristo nega-se a salvar a si mesmo. Decide-se a somente amar. Perdoa até quem lhe tira a vida. Vive o reino dos céus na terra. Vamos segui-lo. Este é o seu e nosso caminho de ressurreição. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Rei de Israel, hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Saudemos com hosanas o filho de Davi, bendito que nos vem em nome do Senhor. Jesus, Rei de Israel, hosana nas alturas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Segure seu ramo neste momento para ser abençoado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Água cristalina que jorra do peito aberto de Jesus lá na cruz. É uma água viva
cuja fonte é o próprio Jesus. Shue, shue, shua, shua, nesta água eu vou me banhar. Shue, shue, shua, shua, nesta água eu vou me banhar. Água cristalina jorra do peito aberto de Jesus lá na cruz. É uma água viva que cura e que liberta, cuja fonte é o próprio Jesus. Shue, shue, shua, shua, nesta água eu vou me banhar. Shue, shue, shua, shua, nesta água eu vou me banhar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso se cumpriu para o acontecimento pelo que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado.
Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos hoje solenemente e de uma maneira bem bonita iniciando a nossa Semana Santa. Hoje nós vemos neste Evangelho antes da procissão que Jesus está próximo de entrar em Jerusalém e por isso, para que toda a profecia se cumpra, ele pede os jumentos, né? A questão do jumentinho, ela é uma particularidade que esse acontecimento acontecia realmente quando os grandes reis adentravam nas cidades. Acontecia com Davi, com os outros reis, todos eram soldados. E Jesus queria somente a partir desse momento mostrar o quão grandioso ele era. Sendo Deus, não quis de nenhuma glória maior adentrar na cidade santa, quis adentrar como somente ele era, rei. E é nesse sentido então que toda a multidão o seguia, toda a multidão o aclamava, toda a multidão então o bendizia. Nós que fazemos esse bonito gesto de Jesus entrando em Jerusalém, também nós fazemos a nossa procissão. Fazemos a procissão cantando e mostrando o quanto Deus é grande, mostrando o quanto a glória do Senhor é grandiosa. Sabemos, claro, que Jesus, ele adentra para mais para frente sofrer a paixão e morte, mas ressuscitar. Mas sabemos que ele é Deus, ele é Rei. Nesta celebração também somos convidados, neste primeiro momento, a reconhecer a realeza do Senhor, e como aquele povo, saudá-lo com hosanas. Hosana a um rei que veio não para ser servido, mas para servir. Um rei que despojou-se de sua glória, assumindo a nossa condição humana e ao mesmo tempo também não deixou que nada deste mundo subvertesse, mas fez somente a vontade do Pai. Adentrando em Jerusalém, ele entra como rei. Nós, fazendo a procissão, nós abençoando nossos ramos e saudando a Jesus com hosanas, também nós fazemos aquilo que foi feito lá atrás, mas lembrando que ainda ele é nosso rei, lembrando ainda que ele é o nosso Salvador, lembrando ainda que ele é quem realmente deveria vir ao mundo. Rei não somente de um povo escolhido, mas nosso rei também, nosso rei
que deve governar a nossa vida, um rei que deve governar a nossa história, um rei que deve e precisa com que nós cada vez mais o sigamos. Saudar Jesus como Rei não é somente um ato burocrático, não é somente um ato simples, mas é mostrar que Ele reina na nossa vida, é mostrar que Ele é o nosso Deus. Irmãos e irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Com mantos e palmas espalhando vai ao povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia
também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor, com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Podemos guardar agora os nossos ramos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes?
aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor
obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor a vós, ó Senhor Jesus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu-o aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que, convosco, beberei o vinho novo do reino do meu Pai. Depois de terem cantado os salmos, foram para o monte das oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa. Pois, assim diz a Escritura: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Então Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha que morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte, ficai aqui e comigo vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta-te-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim como tu queres.
Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cair-lhes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre, e beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram gordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu?
Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este homem também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saiu, indo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei depositá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com eles o campo do oleiro, para aí fazer um cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor lhe ordenou. Jesus foi exposto diante do governador, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado.
Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estavam ali
olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o pôs em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois esta última postura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos celebrando belamente este domingo de Ramos. As leituras de hoje, essa liturgia, ela é diferente, o Evangelho grande, né? Mas traz muita riqueza para o que nós celebramos. Mateus, quando ele escreve este Evangelho, ele procura trazer para nós bastante detalhes. Nós não vamos adentrar em todos, mas a gente começa a perceber que há uma conexão muito grande entre o que Jesus celebrou na última ceia, dando o seu corpo e sangue, com o mistério da cruz. Aquele ato, né, que Jesus fez naquela casa, prefigurou na Eucaristia, prefigurou a cruz. É o que nós celebramos todos os dias. Todos os dias nós celebramos esse sacrifício do Cristo, belamente que nós fazemos, e vemos que Jesus é traído. Há uma combinação. Por que Judas traz Jesus? Quando nós olhamos lá no primeiro Evangelho de hoje, lá no início, que nós dizíamos que Jesus entrava triunfalmente como rei, muitos esperavam que ele iria, mesmo tendo entrado com aquela glória do jumentinho, coisa de reis, como eu já havia dito, eles acabavam entendendo que Jesus não iria pegar em espadas, iria pegar em armas, não iria brigar contra os fariseus, contra o Império Romano, contra nada. Jesus, ele sempre pregou um reino de amor, um reino de misericórdia, um reino de paz. O reino de Deus não é deste mundo, ele vai dizer. Portanto, nós vemos que Judas tem uma grande decepção e combina, mas ao momento em que ele percebe o que ele tenha feito, ele tenta desfazer. Isso é o primeiro ponto, e que nós vemos que muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, e que nós tomamos decisões, principalmente em relação às nossas vidas, que a volta é muito complicada, muito difícil. Muitas vezes nós trocamos Jesus, trocamos o Evangelho por muitas coisas mundanas que não nos levam a nada. Outros pontos interessantes dessa paixão não é só o sofrimento de Cristo, mas sim algumas outras coisas. Os discípulos que não vigiam, porque dormem. Não fosses capazes de vigiar comigo? Muitas vezes nós não vigiamos sobre o que o mundo nos apresenta, não vigiamos a nossa realidade, não estamos preparados para Deus, nós dormimos,
E olha que Pedro, Tiago e João, que são os 3 que estão lá, eram dos mais próximos, né? Não eram outros discípulos assim mais afastados, discípulos que estavam ali, apóstolos que estavam ali, mas que eram, digamos, um pouco menores. Eles eram os mais próximos, e os mais próximos de Jesus fizeram o quê? Dormiram. A violência que Jesus é preso, sendo impostor. Vemos que tudo aquilo que acontece com Jesus está lá na primeira leitura. A primeira leitura de hoje ela é muito bonita nesse sentido. Ela traz para nós o que o profeta Isaías dizia: o servo sofredor é aquele que fizeram e aconteceram em cima dele. Acabaram com ele com bofetões, cusparadas, tentaram deixá-lo abatido, mas ele tem uma certeza: ele não sairá humilhado. Jesus é o Filho de Deus. A presente humilhação que está aqui nesse Evangelho, nada é para ele, porque a partir daquilo vem a glória, é a partir daquilo que vem a redenção, e Jesus sabia da sua missão. É interessante que neste Evangelho nós ouvimos várias vezes a seguinte frase: para se cumprir as Escrituras. Jesus veio até o fim, como diz São Paulo. Ele não usou da sua glória, do seu poder, ele esvaziou-se de tudo isso para se fazer um aspecto humano. Ele poderia ter evitado? Poderia. Ele poderia ter feito outras coisas? Poderia. Mas não, ele quis dar a sua vida até o fim, para que nós, entendendo toda essa dinâmica do reino dos céus, nós consigamos adorá-lo em espírito e verdade, para que nós compreendamos o grande mistério que o Senhor nos deu. Mas acredito que a pior parte deste Evangelho, se a gente pode assim dizer, né, seria a dualidade. Se lá no início nós víamos um povo com ramos, gritando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, aplaudindo, aqui nós vemos um povo: crucifica-o, mate-o, solte Barrabás. Nós, muitas vezes, temos uma tendência, né, que a gente acredita que Jesus é uma pessoa que vai fazer todas as nossas vontades. Quando Jesus então faz, quando Deus realiza aquilo que eu quero, talvez o desejo mais mesquinho que eu tenho no meu coração, nós gritamos Hosana nas alturas. Mas quando Deus realmente mostra que nós estamos errados, que a nossa visão muitas vezes está deturpada, quando nós agimos como Pedro, que quis tirar a espada da bainha e ferir aquele soldado, e vemos que Jesus diz: não, não é isso não, eu não quero isso não. Muitas vezes nós temos a tendência de negá-lo, traí-lo como Judas, e a gente sabe que com o Evangelho não se barganha, não se trai o Evangelho, não se trai o reino dos céus com o mundo, mas a gente faz isso. Usamos de violência, nós negamos como Pedro, ou pior ainda, né, como os outros discípulos que fugiram. Ah, meu Deus, quantas vezes nós que queremos ser discípulos de Jesus, fugimos das nossas responsabilidades. Nós fugimos daquilo que o Senhor nos dá. O Senhor nos convida a cada vez mais sermos participantes do seu amor e da sua paixão. O Senhor mostra para nós cada vez mais que, mesmo que a gente acredite que Deus não nos abandona, Ele está conosco. Nós que somos tão grandes e bonitos e muitas vezes proclamarmos Hosana nas alturas, temos que começar a compreender que Jesus também veio como homem para me salvar, para fazer com que nós sejamos diferentes. Toda a Escritura se cumpre, como também toda a vida que nós temos vai se cumprir. Tudo aquilo que foi feito com Jesus foi feito depois com a igreja, e até hoje é feito quando as pessoas são perseguidas. Quantas vezes nós, ao invés de amar a Jesus, nós batemos com aquela vara na cabeça dele, cuspimos no rosto dele, negamos. Ah, se nós entendêssemos realmente
o que significou a paixão do Senhor, morreríamos muito de amor, não de medo, não de tristeza, não fugiríamos. A salvação que vem de nós para nós, melhor dizendo, pela graça de Deus, é a salvação daquele homem que entregou tudo por nós. Portanto, neste momento, convido você a rezar. Vamos pedir nesta liturgia que o Senhor nos ajude cada vez mais a sermos fiéis a Ele. Que o nosso coração seja um coração que cada vez mais grite hosana nas alturas, grite com toda certeza a redenção que o Senhor nos dá, mas ao mesmo tempo seja um coração capaz de assumir as fragilidades, assumir os compromissos, o que Deus espera que nós assumamos. Vamos rezar, irmãos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, em sua paixão e morte, Jesus foi o Filho que vos deu pleno agrado. Para também vos agradar, nós vos pedimos, ó Pai, dai-nos a coragem do discipulado. Para não nos salvarmos a nós mesmos, mas vivermos vosso amor, que não se rende ao ódio mortal. Rezemos. Ó Pai, dai-nos a coragem do discipulado, para que tenhamos vosso coração, que não condena ninguém, mas busca os desgarrados e os que ainda não conhecem vosso reino. Rezemos. Ó Pai, dai-nos a coragem do discipulado, para que nossa compaixão e solidariedade sejam um abrigo a acolher os irmãos e irmãs mais sofridos. Rezemos. Dai-nos, ó Pai, a coragem do discipulado. Ó Pai,
doando a vida ao próximo como vosso Filho, participemos de sua grandeza, a quem destes o nome que está acima de todo nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio, está mudo. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amou a humilhação, por ela a redenção. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida.
Numa triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amou a humilhação, por ela a redenção. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo sejamos reconciliados convosco, de modos que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente Jesus, que sofrer pelos pecadores, Santíssimo, que ser condenado à morte pelos criminosos, sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam
Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor, bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção final, gostaria de lembrar que, iniciando a Semana Santa, nós viveremos esses próximos dias muito intensamente. Então, convido você a estar a cada momento rezando, vivendo cada celebração, vivendo, andando com o Cristo, do Calvário à ressurreição. O ramo que você recebeu hoje, que você abençoou, leve para casa, guarde, não como um amuleto, nós católicos não cremos em amuleto, mas guarde como sinal da proteção de Deus, que ao olhar esse ramo, cada vez mais você consiga proclamá-lo como o Rei da sua vida, da nossa vida. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela sua dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e